Você já sentiu aquela inquietude arrepiante ao cruzar os portões de um cemitério ao cair da noite? Aquela sensação de que não está sozinho, de que as histórias sussurradas pelo vento entre as lápides têm um eco muito mais profundo do que a lógica permite. Os cemitérios, esses solenes jardins da memória, são muitas vezes portais para dimensões que escapam à nossa compreensão. São lugares onde as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornam etéreas, onde os lamentos de almas perdidas e os sussurros de segredos ancestrais se entrelaçam com a brisa fria. Hoje, convidamos você para uma viagem que desafiará suas percepções, um percurso por 10 encontros paranormais tão impactantes e inexplicáveis que farão você questionar a própria natureza da realidade. Estas não são meras lendas urbanas ou contos de fogueira. São depoimentos de pessoas reais, em lugares reais, que viveram experiências que quebraram todas as leis da razão. De caixões que reagem a palavras divinas, a túmulos que murmuram pecados esquecidos, de presenças que choram a trilhas que desaparecem sem deixar rastro. Prepare-se para entrar na escuridão, para ouvir relatos que gelarão seu sangue e o farão olhar ao redor com uma nova e aterradora perspectiva. Se você tem coragem de seguir em frente, se busca respostas que a ciência não pode oferecer, então chegou ao lugar certo. Mas, antes de mergulharmos nessas histórias, peço um favor: se este conteúdo lhe causar arrepios, considere inscrever-se no nosso canal. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade de exploradores do paranormal e nos ajuda a continuar trazendo as histórias mais impactantes dos cantos mais escuros do mundo. E se gostar do que ouvir, não esqueça de deixar o seu gostei. Seu apoio é vital para continuarmos desenterrando esses mistérios. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Imagine a quietude, o silêncio interrompido apenas pela batida do seu próprio coração. Porque o que vem a seguir é um convite ao impossível. História 1. O caixão que estremeceu ao mencionar o céu em Colima. Nossa primeira história nos leva às terras quentes de Colima, no México, um lugar onde tradições e crenças se entrelaçam profundamente, mas onde a morte pode se manifestar de formas inesperadas. Esta narração vem de Sofia, uma jovem que trabalhava como zeladora em um cemitério local, um lugar que ela considerava tranquilo. Ela passava os dias entre lápides antigas, restaurando nomes apagados pelo tempo. Nunca imaginou que sua rotina seria bruscamente interrompida por um evento que desafiaria qualquer explicação racional. Era uma tarde particularmente quente, o sol de Colima caía pesado, fazendo o ar vibrar. Sofia estava perto de uma seção antiga do cemitério, onde os túmulos eram de pedra gasta e as cruzes estavam tortas por décadas de abandono. Ela limpava uma das criptas familiares, uma estrutura de pedra que abrigava vários nichos. Enquanto trabalhava, parou um momento para descansar, apoiando-se na borda de uma das lajes de mármore que cobriam um dos caixões principais. A laje era pesada, fria apesar do calor, e trazia gravados os nomes dos falecidos. Enquanto passava um pano úmido no mármore, seus olhos pararam em uma inscrição específica, uma frase curta no topo da laje: que descansem em paz e alcancem o céu. Era uma frase comum, uma bênção. No exato instante em que Sofia leu em voz alta as palavras alcancem o céu, algo extraordinário aconteceu. Um som surdo, um golpe seco e ressonante, veio de dentro do caixão que jazia sob a laje. Não foi um estalo de madeira velha, nem o assentamento da terra. Foi um estremecimento palpável, como se algo ou alguém ali dentro tivesse reagido violentamente àquelas palavras. Sofia paralisou, o pano escorregou de suas mãos. Seu coração começou a bater com uma força desmedida. Ela se levantou lentamente, olhos fixos na laje, temendo o pior. O silêncio voltou a reinar. Mas era um silêncio carregado de uma tensão insuportável. O calor do dia tornou-se opressivo, mas um frio gélido percorreu suas costas. Ela tentou racionalizar. Talvez um tremor imperceptível da terra? Mas o som fora claro demais.
Era como se a menção ao céu, à paz eterna, tivesse sido uma ofensa, um lembrete de algo que lhes fora negado. Sofia, aterrorizada, correu para fora dali e nunca mais voltou a trabalhar naquele cemitério. A imagem daquela laje e o estremecimento inconfundível ficaram gravados em sua memória. Que tipo de tormento reagiria assim a uma simples esperança de paz celestial? História 2. O túmulo que murmurou meu pecado mais antigo no Alasca. Nossa próxima parada nos leva às vastas extensões gélidas do Alasca. Este relato vem de Mark, um geólogo que, durante uma expedição em uma zona remota, encontrou um cemitério esquecido no meio do nada. Mark era um homem de ciência, pragmático e cético. Mas aquele cemitério tinha uma atmosfera peculiar. As cruzes de madeira estavam podres e a neve cobria quase tudo, criando um cenário desolador. Enquanto fazia medições, Mark sentiu-se atraído por uma sepultura isolada. Era simples, apenas um monte de terra com uma cruz toscamente talhada. O que chamou sua atenção foi a estranha quietude que emanava dali, um silêncio que parecia absorver o som do vento. Ao se aproximar, sentiu a sensação de ser observado. Mas, quando estava prestes a se afastar, um som baixo chegou aos seus ouvidos. Era um murmúrio, quase inaudível, mas vinha diretamente do túmulo. Mark parou seco. O murmúrio se repetiu e, desta vez, as palavras foram estranhamente claras. As palavras eram, para seu absoluto horror, uma confissão. Um reconhecimento de um ato que ele cometera há muitos anos, um erro do qual nunca falará com ninguém, um segredo enterrado no fundo de sua consciência. Era o seu pecado mais antigo. E o túmulo, aquela cova esquecida no Alasca, estava sussurrando seu segredo. Mark sentiu o ar faltar. Como era possível? Como um túmulo de um desconhecido poderia conhecer seu segredo mais íntimo? Ele correu, sem se importar com a neve profunda. A ciência não tinha explicação para aquilo. A tumba não apenas falava, ela conhecia as verdades ocultas e as culpas mais profundas. Desde aquele dia, Mark vive com uma inquietude constante, lembrando que nossos segredos mais sombrios podem ser conhecidos por entidades que habitam as margens da nossa existência. História 3. O cadáver que chorou ao fechar a cova em A Corunha. Viajamos agora para a costa melancólica de A Corunha, na Espanha. Esta história chega através de Mateu, um jovem coveiro que trabalhava em um cemitério histórico. Era um dia nublado, com uma chuva fina e persistente. Mateu estava encarregado de fechar uma cova recém-aberta onde um senhor idoso acabará de ser depositado. Enquanto ele e seus colegas jogavam terra sobre o caixão, sentiram uma opressão no ar. Foi então que o coveiro mais veterano apontou para algo. Na pequena abertura que ainda restava antes de cobrirem tudo, algo chamou a atenção. Uma gota, uma lágrima brilhante e clara, rolou lentamente pela bochecha do falecido. Não era a água da chuva. Era uma lágrima visível, uma manifestação inequívoca de uma emoção profunda que, supostamente, deveria ter desaparecido com a vida. Mateu ficou petrificado. A lágrima desceu pela pele pálida e desapareceu na escuridão da fosa. A ideia de um cadáver chorando ia além de qualquer compreensão científica. O silêncio tomou conta dos homens. Eles continuaram o trabalho com uma sensação de reverência e terror. Cada pá de terra selava não apenas um corpo, mas um mistério insondável. O que teria causado aquele lamento final? Um apego à vida ou algo que não pôde ser dito? História 4. O caminho que desapareceu ao amanhecer em Chihuahua. Nosso próximo relato nos transporta para o deserto de Chihuahua, no México. Helena, uma fotógrafa de natureza, estava em uma expedição para capturar o amanhecer em uma zona remota. Ela chegou ao local por uma trilha antiga, mal visível entre cactos e rochas. Acampou e preparou tudo para a madrugada. Ao acordar antes do alvorecer, Helena saiu da tenda, mas o que viu a deixou desconcertada.
O caminho que a trouxera até ali simplesmente desaparecera. Não estava coberto por areia, ele não existia mais. Era como se a terra tivesse se reconfigurado durante a noite. Helena tocou o solo, buscou marcas, mas o terreno era uniforme, como se ninguém pisasse ali há anos. A desorientação foi total. O sol subiu no horizonte, mas a beleza do dia foi ofuscada pelo medo. Como um caminho tão tangível na noite anterior podia sumir com a luz do dia? Após horas de ansiedade, ela encontrou uma rota alternativa, mas a experiência a marcou para sempre. Algumas forças parecem manipular a própria realidade geográfica. História 5. A cruz que se recusou a ficar reta em Segóvia. Em Segóvia, na Espanha. O historiador Javier encontrou um enigma que desafiava as leis da física em um pequeno cemitério rural. No centro do local, erguia-se uma grande cruz de pedra, mas ela estava visivelmente inclinada. Javier usou ferramentas de medição e confirmou a inclinação. Investigando com os moradores locais, descobriu que a cruz sempre fora assim. Há mais de um século, todas as tentativas de endireitá-la falharam. Não importava se usavam força manual ou máquinas modernas, a cruz sempre voltava à sua posição inclinada em pouco tempo. Era como se uma força invisível a empurrasse de volta. Não havia falhas no solo ou problemas estruturais nas tumbas ao redor. Para os locais, eram almas inquietas ou maldições antigas. Para Javier, era um lembrete de que objetos inanimados podem manifestar propriedades que escapam à nossa lógica. A cruz torta de Segóvia permanece lá, desafiando a gravidade e a mão humana. História 6. O sussurro que saiu do osário em Utah. Nossa sexta história nos leva às terras desoladas de Utah. Sarah, uma voluntária que preservava cemitérios antigos, trabalhava em um velho campo mineiro abandonado. Enquanto limpava um antigo osário de pedra, Sarah sentiu uma profunda tristeza pelas almas ali esquecidas. Movida por compaixão, ela se ajoelhou e começou uma oração simples pelo descanso eterno daqueles cujos nomes se perderam no tempo. O ar parou. E, no exato momento em que ela pronunciou as palavras pelos esquecidos, um som tênue, um sussurro, veio de dentro do osário. Não era o vento. Não era um animal. Era um murmúrio baixo, quase inaudível, mas que soava como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, um coro de sussurros fantasmais. Sarah congelou, seu coração batia com força no peito. Ela abriu os olhos lentamente, olhando para a pequena abertura do ossário. O sussurro continuou por mais alguns segundos, um murmúrio inteligível, mas carregado de uma energia estranha. Como se fosse uma resposta direta à sua oração. Era como se as almas esquecidas tivessem ouvido sua prece e respondido da única maneira que podiam, com um sussurro vindo da escuridão do seu descanso. Sarah, aterrorizada mas também comovida, não conseguiu ficar ali por muito tempo. Levantou-se rapidamente, sentindo arrepios por todo o corpo. A experiência foi intensa, uma conexão direta com o invisível. A resposta que recebeu não foi uma palavra clara, mas um eco, um sussurro que confirmava a presença daqueles que ela quisera honrar. Desde aquele dia, Sarah passou a ter um respeito ainda maior pelos locais de descanso, especialmente pelos esquecidos. A história de Utah é um lembrete de que, mesmo no silêncio da morte, pode haver uma resposta, provando que não estamos sozinhos e que orações podem ser ouvidas de formas inesperadas. Se esta narrativa fez você sentir a conexão que podemos ter com as almas esquecidas, eu o encorajo a se inscrever no nosso canal. Cada novo inscrito nos ajuda a continuar trazendo estas histórias que exploram os limites do desconhecido. E se achou impactante, não esqueça de deixar o seu gostei. Seu apoio é fundamental para continuarmos desenterrando estes mistérios. História 7. O túmulo que apareceu com meu nome gravado em Puebla. Viajamos agora para a região de Puebla, no México, um lugar onde tradições e lendas se entrelaçam profundamente.
Esta história nos chega através de Carlos, um homem que, após o falecimento do pai, encontrou uma situação tão desconcertante quanto aterradora. Após o funeral, Carlos foi ao cemitério para passar um tempo sozinho junto ao túmulo do pai. Enquanto se aproximava, algo chamou sua atenção. Havia uma sepultura que ele não lembrava de ter visto antes. Era uma lápide de mármore, relativamente nova, mas o que realmente o perturbou foi a inscrição nela contida. Com o coração disparado, Carlos se aproximou. A inscrição era clara e legível: Carlos. Que descanse em paz. Era o seu próprio nome, gravado em uma lápide que simplesmente não estava ali dias atrás. O choque o deixou sem fôlego. Quem gravaria seu nome ali? Seria uma brincadeira macabra? Mas o lugar era sério demais para isso. A lápide parecia real, legítima, mas com a data de falecimento vazia. Carlos sentiu um pânico gelado. Ver seu próprio nome em um lugar de descanso eterno era aterrorizante, como se o destino enviasse um aviso. Ele consultou os funcionários, mas ninguém sabia daquele túmulo. Não havia registros nem permissões. Surgira do nada. Essa imagem passou a perseguir seus sonhos, tornando-se um símbolo da fragilidade da vida e dos mistérios que espreitam onde a morte deixa sua marca. História 8. O caixão que amanheceu coberto de pegadas internas em Kentucky. No sul dos Estados Unidos, em Kentucky, um grupo de trabalhadores de um cemitério deparou-se com uma cena que desafiou toda a lógica. Eles se preparavam para uma exumação programada. O caixão era de madeira antiga, selado hermeticamente. Ao retirarem a tampa, os homens esperavam encontrar apenas restos consumidos pelo tempo. No entanto, o que viram os deixou mudos. O interior do caixão, incluindo a tampa e as paredes internas, estava coberto por uma série de uelas, marcas estranhas. Não eram marcas de poeira, eram marcas claras, como se alguém estivesse caminhando ou se arrastando lá dentro. Eram pegadas de mãos e pés, algumas nítidas, marcadas na superfície interna. Pareciam frescas, apesar de o caixão estar enterrado há décadas. O terror tomou conta dos trabalhadores. Como alguém deixaria marcas dentro de um caixão selado sob a terra? A ideia de que o falecido estivesse vivo era terrível, mas as marcas não pareciam tentativas de fuga, mas sim de uma presença ativa naquele espaço confinado. O mistério de Kentucky sugere que, na escuridão da terra, coisas ocorrem longe da nossa percepção, e que os mortos podem ser testemunhas de presenças ocultas. História 9. O cemitério que fechou as portas para sempre em Huelva. Laura, uma fotógrafa apaixonada por lugares esquecidos, visitou um pequeno cemitério rural em Huelva, na Espanha. O local era cercado por vegetação silvestre e exalava uma tranquilidade profunda. Laura passou horas explorando as lápides gastas e a natureza que reclamava o terreno. Ao tentar sair pelo arco de pedra da entrada, a grade de ferro, que não tinha cadeado, simplesmente não abria. Ela forçou, mas a grade não cedia. Um sentimento de inquietude começou a invadi-la. O sol começou a baixar e a atmosfera tornou-se opressiva. Ela sentia que o lugar não queria que ela fosse embora. Finalmente, ao anoitecer, após um esforço desesperado, ela conseguiu abrir a grade. Ao sair, ouviu o portão fechar-se com um estrondo metálico, como se fosse batido por uma mão invisível. No dia seguinte, soube no vilarejo que o cemitério fora fechado oficialmente após sua visita. Ninguém mais entrou lá. Foi como se o lugar tivesse decidido isolar-se do mundo para sempre após aquele encontro. História 10. A última oração que algo respondeu da terra em Chiapas. Terminamos em Chiapas, no México, onde Miguel, um homem de fé que perderá um ente querido, buscou consolo na oração perto de antigas ruínas maias. Ele se ajoelhou na terra úmida e começou a recitar uma prece fervorosa, pedindo paz e compreensão. Enquanto rezava, sentiu uma vibração sob as mãos,
como se a terra estivesse viva. Ele aumentou a intensidade da voz, transformando a oração em um lamento desesperado. E então, aconteceu. No instante em que Miguel pronunciou as últimas palavras, uma voz, profunda e ressonante, respondeu vinda debaixo da terra. Não foi um sussurro. Foi uma voz clara que parecia surgir das entranhas do planeta. Não eram palavras em idioma conhecido, mas um som gutural e primordial, carregado de energia. Miguel paralisou. A voz sumiu tão rápido quanto apareceu, deixando um silêncio ensurdecedor. A terra parou de vibrar. Ele percebeu que algo antigo e poderoso habitava ali e ouvia as preces, mas de uma maneira que o ser humano não pode compreender. Concluímos assim nossa viagem por 10 encontros paranormais que desafiaram a razão. Testemunhamos caixões que reagem, túmulos que murmuram e respostas vindas do próprio solo. Estes relatos lembram que os cemitérios são portais onde o véu entre os mundos se torna mais fino. Se estas histórias lhe causaram arrepios, junte-se à nossa comunidade de exploradores. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E, se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei. Até a próxima e, lembre-se, ao cruzar os portões de um cemitério, ouça com atenção. Você nunca sabe quais segredos estão esperando para serem revelados.